Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, para mais um ciclo de estudo, de aprendizagem e de trabalho. Um ciclo que, na verdade, se encerra hoje de maneira virtual, porque vamos retomar os nossos trabalhos presenciais na nossa casa. Desde já pedimos a proteção, a assistência técnica para os trabalhos de hoje, para que possamos terminar esse ciclo com brilhantismo, com eficiência, comprometimento, e pedimos a proteção para o novo ciclo, na nova sede, na nova casa, no nosso lar definitivo, doravante, e que lá sejamos felizes, como sempre temos sido nas sedes que nos abrigaram desde os primórdios, quando iniciei, em 1977, até os dias atuais. Nós agradecemos pelo ensejo, que nós possamos hoje, em conjunto, nesta sala, trabalharmos bem as ideias, os pontos, obtermos o melhor resultado. Que assim seja. Vou projetar a tela do estudo de hoje, do Apocalipse, capítulo 16, a partir do versículo 19. E nós vamos hoje, como eu tinha prometido, vamos fazer uma incursão em Daniel para nós entendermos o que representa a doutrina espírita, o que representa a Babilônia e Jerusalém. Então vamos lá. Vou fazer a leitura desde o versículo 16 até o versículo 21. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Nós, semana passada, trabalhamos o versículo 19. Nós vamos dar uma repassada nesse versículo 19 para nós irmos visitar o profeta Daniel no capítulo 8 e no capítulo 12. Então, se vocês tiverem a Bíblia aí na mão, já podem aí já preparar esses Daniel capítulo 8 e capítulo 12. Preferencialmente aquela Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Se não tiver, não tem problema. Podem usar aqui se tiver em mãos. Então, o versículo 19, que nós já trabalhamos, vamos dar só alguns pontos. Vamos dar uma repassada nesse versículo para fixarmos algumas ideias e adentrarmos aí no plano da profecia de Daniel.
E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E a grande cidade fendeu-se em três partes. Nós aqui trabalhamos na semana passada, com essa ideia da grande cidade, que é Jerusalém. Jerusalém que simboliza as revelações, as três revelações, certo? Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Então, nesse grande plano geral, o corpo doutrinário representado por Jerusalém fendeu-se em três grandes partes: Moisés, a lei didaticamente decodificada para nós. Jesus, aquele que vivenciou o amor, que é a consequência da aplicação da lei. E a doutrina espírita definindo uma confirmação dos dois pontos, confirmação de Moisés e Jesus, clarificando o que não pôde ser clarificado tanto no tempo de Moisés quanto no tempo de Jesus, com base em três aspectos importantes: a filosofia, a ciência e a religião, que nós já trabalhamos aqui como sendo constituintes do triângulo de forças abordado por Emmanuel no livro Consolador. O triângulo de forças da vida: mentalidade, aplicação prática científica no laboratório da vida, consequência no campo do sentimento. Toda a mentalidade que nós esposamos, ela vai se exteriorizar como prática e vai influenciar os nossos sentimentos. Então, conforme a mentalidade e a prática consequente, nós vamos ampliar o grau das imperfeições sintetizadas no egoísmo e no orgulho, ou vamos desenvolver o amor. Tudo a partir da mentalidade, da filosofia de vida adotada. E nós aqui, como herdeiros dos milênios, já tendo notícias, inclusive, do que andamos fazendo no passado, nós estamos hoje trabalhando para alterar a mentalidade, adotando a filosofia espírita para alterar aquela praxis no dia a dia, no laboratório existencial da sociedade, onde a doutrina deve ser exemplificada nos hábitos, nas ações, nas atitudes, para que haja a consequência que é a renovação do sentimento. No caso específico da doutrina espírita, da revelação simbolizada em Jerusalém, a alteração do sentimento representando a nossa religação com o Criador através do amor irradiado nas virtudes. Ficou clara a ideia essa divisão em três partes da grande cidade? Porque a Jerusalém física, que foi construída pelos hebreus no passado, ela teve que ser destruída por causa dos desvios que houve naqueles tempos. Por isso é que ela foi destruída, por isso é que o templo foi derrubado. E nós temos notícia que fomos os instrumentos do escândalo que derrubaram aquele templo, naqueles tempos recuados. É o que emergiu na reunião mediúnica,
cujas provas extraordinárias nós temos arquivadas nos nossos arquivos pessoais, e isso está também no arquivo psíquico de cada um de nós, e é lembrado hoje, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Esse Deus que lembrou-se da grande Babilônia é cada um de nós que já adotou o conhecimento espírita cristão e a consciência está iluminada, inclusive com a, a notícia, as notícias do passado. Então, por que nós estamos tendo essas informações tão extraordinárias acerca do passado? Nós temos tido revelações pelos sonhos desde aproximadamente 2 décadas atrás, sonho que foi confirmado nas reuniões mediúnicas a partir de 2018, sem que os médiums soubessem desses nossos sonhos, sem que os médiums soubessem desses acontecimentos. Tivemos aí provas extraordinárias, porque nomes, datas, especificidades de estratégia, de tática foram mencionadas pelos espíritos comunicantes, que nós fomos constatar, confirmar, estudando o assunto que nós também desconhecíamos. Os eventos extraordinários a partir de 589 a.C., quando se iniciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. 2 anos de cerco. Em 587 houve a invasão da cidade, a destruição do templo, e os hebreus, os eminentes hebreus, os reis, o rei, e Daniel e Ezequiel e outros sábios foram levados cativos por Nabucodonosor e suas tropas. Isso é um acontecimento importante que tem repercussões nos tempos atuais. Nós já estudamos isso no passado, vamos repassar esse assunto, porque hoje nós estamos trabalhando a reconstrução do templo, a reconstrução filosófica do templo, a restauração dos ensinamentos hebreus. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós estamos partindo da promessa de Jesus. O que é que Jesus prometeu nos capítulos 14, 15 e 16 de João? Ele prometeu que ele enviaria um outro Consolador que ficaria conosco para sempre, para restabelecer todas as coisas, acrescentar o que ele não pôde dizer e nos fazer lembrar de tudo quanto ele houvera dito. Está lá em João. A doutrina espírita foi reconhecida por Allan Kardec como sendo esse Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita preenche os requisitos anunciados por Jesus e que definem o Consolador entre nós. E a data da publicação do Livro dos Espíritos, 1857, ela representa o cumprimento matemático de uma profecia de Daniel, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Então, por que é que nós estamos tendo notícias tão extraordinárias acerca do passado? Eu recolhi aqui do Honório, no texto do Honório, de 2005, do seu Apocalipse, que é a base do nosso estudo aqui, do nosso estudo miudinho de Apocalipse, é o trabalho do Honório Abreu, que nós resumimos
Um trabalho que se constitui de 300 estudos, 300 áudios de 1 hora e meia e 300 textos em formato A4 de 10 a 14 páginas. Então, nós trabalhamos durante aproximadamente 4 anos resumindo esse trabalho e depois mais 4 digitando, e esse texto que está na tela é o resumo do trabalho que fizemos. É um resumo. O trabalho tem aproximadamente 200 páginas e nós fizemos aqui um resumo sintético de 100. E é um trabalho que brevemente vai ser editado. Estamos trabalhando para que esse trabalho seja editado para que o grande público espírita tenha acesso a um estudo dos mais extraordinários do Apocalipse, que eu, modestamente, reputo como o melhor que eu conheço. Porque ao longo do tempo em que eu fui estudando a doutrina espírita e me iniciando na doutrina espírita, a partir de 77, houve um momento em que eu comecei a me interessar pelo Apocalipse e busquei entender o Apocalipse, e as obras que eu encontrei não me satisfizeram. Até que eu ganhei de presente da amiga Geni, companheira nossa do Camilo Chaves, esse estudo extraordinário. E aqui eu estou dando meu testemunho na primeira pessoa, não é por questão de vaidade, é para que fique o registro. Fique o registro aqui em áudio, que o nosso trabalho aqui, esse estudo do Apocalipse, é todo do Honório Abreu. Obviamente que nós temos intuições aqui ao longo do trabalho sobre o piso que o Honório deixou, que nós recolhemos, embora de maneira imperfeita. Certamente outros que se debruçarem sobre os textos do Honório vão encontrar outras pérolas. E nós aqui estamos trabalhando com base intuitiva, com base nesse estudo. Então, o Honório disse assim, ó, vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Então, a cidade das nações, todo aquele nosso passado, Babilônia, Roma, Persépolis, Ur, Ugarite, as grandes cidades da Caldeia, para ficarmos só, Jerusalém, tudo isso passou, está no nosso passado, mas hoje nós estamos vivendo esse momento aqui, ó. E da grande Babilônia se lembrou Deus, o Deus interno, o eu consciente, que vai tendo uma visão retrocognitiva, repetindo, em sonhos, revelações mediúnicas do seu passado, e se lembra das cidades que ficaram para trás, que é o nosso substrato para construir uma cidade melhor hoje. Então, o Honório disse assim, ó, vocês estão entendendo por que é que nós estamos tomando conhecimento das encarnações de fulano e Beltrano por aí? Quer dizer, não é no sentido de exaltar o outro. O reencarnado que foi isso, foi aquilo, foi imperador, foi general, foi inquisidor. Não, não é para exaltação. Está definindo que as grandes figuras positivas e negativamente consideradas estão de retorno aí, ajudando e auxiliando. Precisa desenhar, pessoal? A turma que fez a complicação lá atrás, exercendo o seu direito de autoafirmação no campo do orgulho, da vaidade e do egoísmo, a turma está de volta hoje trabalhando o campo da humildade para a reconstrução
da Grande Jerusalém, porque o fundamento da Grande Jerusalém que vai descer é a humildade. Os fundamentos de Babilônia, de Roma, Cartago, Persépolis, Atenas, Esparta foram o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a cobiça. Esses foram os fundamentos. Hoje nós estamos trabalhando a refundição dos fundamentos na pauta da humildade para a reedificação do templo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Alguém quer trazer algum comentário? Então, só para fechar esse versículo, nós vamos para Daniel. Para lhe dar o cálice do vinho, da indignação da sua ira. Ou seja, aqueles que estão cristalizados e não conseguem vencer o passado, vão continuar sob a lei de causa e efeito. Vão continuar mantendo o sistema complexo. Provavelmente terão que ser transmigrados. De acordo? Agora, eu quero voltar a fazer aquela passagem em Daniel que nós já tratamos dela, para entender o contexto em que nós nos encontramos hoje, amigos. Nós hoje nos encontramos num contexto extraordinário. E aqui, de novo, eu vou fazer um testemunho na primeira pessoa, que é para registro, para que os amigos saibam que o cálculo que eu vou trazer aqui agora, eu não encontrei ainda em nenhum livro da literatura espírita. E olha que eu descobri, digamos assim, né? Vou colocar eu descobri, mas aí vocês vão saber que foi com base no trabalho do Honório, a intuição foi se abrindo, os espíritos ajudaram, e eu descobri uma data, com base numa profecia de Daniel, fazendo os cálculos, cheguei nessa data. E não encontrei esse tipo de estudo em nenhum livro da nossa literatura. Nem nas 4 Babilônias, que o Honório utilizou como fonte para os seus trabalhos, nem o Apocalipse e o quarto e o terceiro caminho, nem Caibá Schutel, para ficar nesses 3 livros que são aí os 3 que serviram de base para o Honório trabalhar, juntamente com a sua intuição, o seu conhecimento espírita profundo, esse texto aqui do Apocalipse, tá? Então, nós vamos partir do Daniel capítulo 8, versículo 11. Eu convido os amigos para irem lá, quem já abriu o texto aí. Daniel capítulo 8, versículo 11. Essas profecias de Daniel, amigos, elas não são, obviamente, se vocês quiserem fazer uma leitura linear para descobrir o encadeamento, vocês não vão conseguir. Então, é um sistema de irmos e voltarmos, tá? Faz parte da linha profética, até para dificultar determinadas descobertas por parte daqueles espíritos complexos, para que eles não conseguissem impedir os acontecimentos futuros. Então é por isso que hoje nós conseguimos entender com base nos acontecimentos que já transcorreram. Então vamos lá. Capítulo 8, versículo 11. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Essa profecia aqui, ela está ela é a mesma de vê, ó, Daniel
12 e 8, 11. 14, não? 12 e 11. Olha lá. 8, 11. Pode até anotar aí. É igual a 8, 12 e 11. Desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então aqui Daniel está falando da mesma coisa lá do 8:11, não está? E Jesus vai fazer referência a isso em Mateus 24, 15. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê atenda. Certo? Então Jesus faz aí a referência. Então, vejam bem, desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Nós já aprendemos com Emmanuel, tá? Que a data em que foi posta a abominação desoladora é o ano 610 depois de Cristo, que foi quando o papado foi criado. Então, a abominação desoladora que tirou o contínuo sacrifício. O que eu estou dizendo? A instituição do papado derrubou por terra o sistema da redenção que Jesus trouxe, que é baseado na transformação moral. Substituíram esse sistema da transformação moral pelos sacramentos e rituais da Igreja Católica. Isso eu quero dizer. Então, o contínuo sacrifício foi tirado. Perceberam? Ninguém precisa se transformar moralmente, combater os maus hábitos. Basta observar os sacramentos, os dispositivos canônicos, pagar as taxas, que está tudo resolvido. Confessar, perceberam? Então, a pessoa podia continuar na sua vida materialista plena, periodicamente cumprir com as obrigações para com a igreja, e ela estava salva. É o sistema religioso materialista implantado. Perceberam? O contínuo sacrifício foi tirado. Por isso que Jesus vai dizer que o Consolador viria restabelecer todas as coisas. De acordo? Então vamos lá. É tipo o que o Paulo condenava como é que fala? Dos sacrifícios anuais, né, que se fazia, né? Sim, mesma coisa. Mesma coisa. Então lá no versículo 12, do 8, Daniel 8, 12. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Ou seja, foi o que a Igreja Católica fez na civilização. Destruiu a verdade que o Cristo trouxera. Versículo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia está ligada a uma outra, eu não vou entrar em detalhe nessa outra, que trata da restauração do templo, tá? E saiu uma autorização dada pelo rei Artaxerxes para que se não me engano, o sacerdote Neemias reconstruísse o templo. No ano de 457 a.C., o rei Artaxerxes deu autorização para que os hebreus reconstruíssem o templo. Agora veja o que é interessante.
Só 12 anos depois é que os hebreus começaram a reconstruir o templo. 457 menos 12, 445. Então, a reconstrução de Jerusalém e do templo começou em 445 a.C., 12 anos depois da ordem. Veja que interessante. Porque o 12 é o tempo para formação de um conteúdo. A ordem é o mandamento divino, o 12 é o tempo que nós vamos levar para formar. Por que 12? Porque o 12 define a dinâmica da evolução, 1 e 2. 1 define a unidade divina, a lei. O 2, a dualidade formadora, a razão e sentimento. Então, quando eu adoto a lei na mentalidade, aciona a razão e o sentimento para formá-la na vida, na vivência, o resultado é a soma do 1 mais o 2, que é o 3. O homem formado. Então, o 12 simboliza o tempo, um ciclo, para a formação do conteúdo. No caso aí simbólico, a ordem de Artaxerxes para que os hebreus reconstruíssem o templo começou em 445 pela reedificação dos muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém mediam 2,5 km. Olha o símbolo dos números aí. 2 e 5, 7. 2,5 km. Começaram em 445 e terminaram a reconstrução dos muros em 443. Então, definindo o quê? Que a área de proteção estava pronta. Agora, se vocês pegarem 443 a.C., 443 a.C., menos, né? Porque é antes de Cristo. Então é 443 menos, certo? Todo mundo concorda? 443, 442, 441, 0, quando Jesus nasce. Tá? 443 menos 2.300. Quem já acompanha os estudos já sabe que eu já fiz essa conta. Que número que dá? Ninguém se lembra, não? 1857. 1857. Vocês acham que é por acaso? O que aconteceu em 1857? Livro dos Espíritos. Edição do Livro dos Espíritos. Vocês acham que é por acaso que foi em 1857, com base na profecia de Daniel? 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos. Um dia, para Deus, é o quê? Um ano. Tarde e manhã é um dia, não é? Então, aí nós temos 2.300. Para fechar o ciclo setenário, qual que é a equação do ciclo setenário? Quem se lembra? Lembra-se? Tempo, tempos, metade de um tempo? Quem se lembra? Tempo. Zachinido definiu que tempo é 360, 360. porque era o ano da antiguidade. Isaac Newton interpretou Daniel e o Apocalipse. 360. Tempo, 360. Tempos, 2 tempos. 2 vezes 360. 720. Metade de um tempo. Metade de 360, 180. Dá? 1.260. 1.260 é metade da semana. A semana completa é 7 vezes 360. Quanto que dá?
2.520. Então, se 1857 define que é chegado o ano 2300, para 520 faltam 220, não falta? 1857 mais 220 dá 2057. 2077. Qual é a data? 77, isso. Qual que é a data que Emmanuel define aí para provavelmente o início da regeneração? Ou pelo menos as faixas iniciais? Quem se lembra? É 2057, né? 2057. Quem se lembra quando falamos que Newton define. Qual a data que Newton define a Batalha do Armagedon? Quem se lembra? 2060. Vocês acham que é coincidência? Newton tomou como base para chegar a essa conta aí o ano 800, que é o ano da fundação do Sacro Império Romano Germânico por Carlos Magno. Então, somando 800 mais 1260, vai dar 2060. Então, nós temos aí uma convergência de datas que apontam um acontecimento importante aí daqui a algumas décadas. Um acontecimento importante, amigos, pode chegar sem alarde. Simplesmente um marco. Vamos supor, a partir dessa época não reencarnam mais espíritos complicados? Pode ser, não pode? Pode ser. Ou a partir dessa época na Terra só teremos a grande massa será composta por espíritos bons e a minoria de mal já vai estar aí numa idade bem mais avançada, chegando perto da desencarnação, concorda? São ideias. São ideias que, se houver, vamos supor que todas as crianças que estejam agora no ventre das suas mães ou até 5 anos de idade, nós não conhecemos a índole, vamos supor que todas sejam bons espíritos. Se todas forem bons espíritos, entre 20 e 30 anos, eles vão ser pais de uma nova turma de bons espíritos. Então, nós vamos ter em 2057 um contingente, sim, extraordinariamente grande, uma maioria de bons espíritos. Se acontecer, meus amigos, isso é só um exercício. Ou pode ser que essa turma vai começar a reencarnar em 2057. Aí nós vamos ter que aguentar um pouco mais até aproximadamente o ano 2100, para que a Terra esteja numa condição melhorada, concorda? Mas o importante é o seguinte, nós não podemos ficar parados esperando. Esperando. Nós temos que fazer a parte que nos toca na obra da criação, que no caso aqui é a restauração do tempo. Então vamos lá. Para que fique bem clara a ideia de Daniel, o valor dessas profecias, aperte o cinto. Vamos lá para o capítulo 12, versículo 11. Tá? E desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado, ano 610 depois de Cristo, e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. 610 mais 1.290, 610 mais 1.290, ano 1900. No ano 1900 começou o movimento sionista dos judeus que iria arredondar na formação do Estado de Israel em 1948. Começou aí. Mas a profecia continua. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então vamos lá, a conta mudou.
610 mais 1.335, não é isso? Uhum. Quanto que dá? 1945. 1945. O que aconteceu em 1945, pessoal? Final da Segunda Guerra. Final da Segunda Guerra Mundial. Bem-aventurado aquele que chega. Então, o judeu que chegou vivo até o final foi bem-aventurado, certo? Agora, vocês querem mais? Vocês verem a impressionante, o caráter impressionante dessas profecias? Que ano que foi destruído o Templo de Jerusalém? Quem se lembra aí? 70, Não, depois de Cristo. O não. templo? É. Que ano que Não? foi destruído? Não sei não. Primeira destruição do templo, meu amigo, não sabe não? Ah, a primeira? Ué. Nós estamos falando disso aqui o tempo todo. Que ano que foi? 587. É. Já esqueceu, né? Não, Você esqueci. faz questão de esquecer, né? Talvez, né? Não. Você não faz muita questão de lembrar, não, certo? 587 menos do ciclo completo não é 2.520? É ou não é? Sim. Então vamos fazer uma É, conta aí. 587 menos 2.520, o que dá? não sei. 1933. É. O que aconteceu em 1933, Ah, pessoal? sim. Quem estudou história aí? Aconteceu um monte de coisa, mas teve um acontecimento marcante. Qual foi? Hitler Isso aqui. nomeado chanceler da Alemanha, 1933. 12 anos depois, o que o Hitler faz? 12 anos É. depois, a Segunda Guerra Mundial termina, 1945. 6 anos depois, olha só, 1933. 6 anos depois que Hitler é nomeado chanceler, o que acontece? Estoura a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Segunda. Olha o 6 do Hitler. 6, o Hitler não conseguiu transcender o 6, não conseguiu passar para o 7, gerou a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que 6 anos depois, terminou, 1945. Então são acontecimentos simbólicos, amigo, porque Emmanuel define no livro A Caminho da Luz que o século XX operou a separação entre o joio e o trigo. No grosso modo, século XX. Então nós, aqueles que esperam guerras de arrasamento, vão ficar frustrados, porque tudo indica que não teremos mais guerras daquela intensidade. Podemos notar que essas guerras têm diminuído. Embora o homem aí está multiplicando a produção de armas, mas as guerras têm diminuído. Não tem? O século XX inteirinho foi permeado por guerras. Não teve um ano do século XX que não houve alguma guerra. Não teve um ano. Certo? Guerras, assim, de grande expressão. E hoje nós temos tido guerras localizadas, pequenas guerras guerras em escala reduzida, certo? Definido aí que estamos atravessando um período difícil que caminha para o encerramento, que pode ser em 2057, desse período mais duro, que define 200 anos exatos da
edição do Livro dos Espíritos. 1857, 2057, 200 anos. Então, são números para nós trabalharmos aí com... Embora nós temos muitos espíritas que não concordam com esses números, não concordam com essas ideias, mas nós estamos vendo que, fazendo uma análise, à luz da razão, do bom senso, com base no que Jesus ensinou, e sabendo que Jesus foi quem enviou os profetas, então nós vemos que há realmente sim um planejamento até em termos de tempo definido mesmo, certo? Comentários aí, amigo? Alguém quer fazer algum comentário? Quer trazer algum ponto? Porque o assunto é... Então, nós estamos vivendo o tempo, nós, particularmente, estamos trabalhando na restauração do cristianismo. Daquela ideia primeira de Jesus, como Jesus praticou entre nós o cristianismo. Então, ele previu que tudo seria, não é? Previu que seria deturpado, previu que seria adulterado. E por que ele previu? Porque ele via o futuro. Se ele via o futuro, esses espíritos têm uma capacidade de visão além do alcance que nos escapa. Então, o que vale para Jesus, a partir de Jesus para nós hoje, vale também para os profetas que o antecederam. Muita gente não gosta, mas os números estão aí, colocados para a nossa análise e nosso estudo. São muito expressivos esses números, muito expressivos. Quando nós fazemos uma conta dessa aí e descobrimos a data de 1857, eu não creio que isso seja uma coincidência. Me parece muito pouco provável que isso seja uma coincidência. Enfim, amigos, vamos estudar um assunto, que o assunto é vasto. Vamos aproveitar os ensejos, as oportunidades e para afirmarmos aí o nosso pé nos trabalhos aí que nos aguardam. Então, nós estamos vivendo aqui, só para fechar o assunto, quando Jesus define aí no capítulo 24, versículo 16, 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então nós temos a abominação no templo exterior, mas essa abominação do templo exterior, amigos, é decorrência da abominação que se instala no templo interior, que é o coração, e a abominação se chama egoísmo, que vai produzir uma terra arrasada. Terra arrasada no campo interior, obviamente, que vai repercutir nas elaborações, nas construções. Então, quando nós visualizarmos no nosso campo do amor, no campo do coração, que a abominação está instaurada, amigos, então o que Jesus vai dizer aí? Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, ou seja, aqueles que estão na Judéia. Judéia define o campo do conhecimento intelectivo, informação da lei. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, ou seja, não basta permanecer no campo intelectivo, é preciso elevar-se. Fugir para o monte, elevar-se. Pela prece, é um
movimento, mas o mais importante é elevar-se pela transformação moral. Nos elevarmos pela prática do bem, do amor ao próximo, dos bons hábitos. Esse é um meio eficiente de elevação, porque nós vamos ser o fermento positivo em meio à complexidade ambiente. Esse é o sentido. Fugir para os montes, da elevação pela vivência. A oração é a cereja do bolo. Oração, amigo, é a cereja do bolo. Oração não é o fim. O fim é transformação moral. A oração é a cereja do bolo. E temos falado muito nisso. Então é normal que nós, quando começamos na iniciação espírita, evidentemente que nós vamos praticar a prece para nos fortalecermos, atrairmos os bons amigos espirituais, certo? No primeiro momento, aquela ação da misericórdia, mas para mantermos a conjugação, a afinidade com os bons espíritos, não basta só a oração, é preciso a vivência, transformação. Não é aquela vivência só na hora da campanha do quilo, não, da sopa, da palestra, do passe, da reunião mediúnica, não, é no dia a dia, 24 horas. Isso é que conta. Porque a vivência na casa espírita é treino, amigos. Adestramento para quebrar uma rotina materialista, egoísta, e nós nos afeiçoarmos à busca pela transformação moral na hora que estivermos indo para o supermercado, na hora que estivermos indo tomar um ônibus, na hora que estivermos atravessando a rua, conversando com o transeunte, no elevador, ao passarmos pelo porteiro do prédio, ao dirigirmos o automóvel. Aí é que conta. O que fazendo na casa espírita é treino, adestramento. Perceberam? Para mudar um sistema, uma sistemática de vida. Por isso é que os dirigentes brigam muito com os médios, assiduidade e pontualidade. Isso é o mínimo, amigos. Que o tarefeiro da reunião mediúnica, por exemplo, deve observar o mínimo. Isso é um ponto de apoio para novas coisas da vida inteira no dia a dia. Consolidar uma nova dinâmica. Ficou claro? Então, para nós, acabou aquele tempo da religião mística, da religião que só fica no plano da adoração, no templo. Acabou. Para nós, o templo é de fazermos em nome de Jesus o que nós impedimos que Jesus fizesse quando aqui esteve. Comentários finais aí dos amigos para nós encerrarmos. Porque eu não vou entrar no 20º hoje, não. 20º fica para... 20º vai ficar para o nosso estudo presencial, segunda-feira, Rua Gávea 325, 18h30. Mesma dinâmica anterior, certo? Certo. Comentários? Sem comentários, amigo? Então vamos lá. Já que nós temos comentários, nós vamos então encerrar a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe e fortaleça.